Queridos amigos, queridas amigas, é com uma alegria muito grande, e a todos os internautas que nos assistem nesse momento, é uma alegria muito grande estar aqui, recebendo este honroso convite da nossa querida Marisa e da direção da casa. Eu particularmente me sinto muito bem nesta casa, porque tenho a certeza e a confiança de que estou entre amigos verdadeiros, imbuídos do mesmo ideal de divulgação de uma proposta nova de vida que há mais de 160 anos tem invadido a Terra com seu enraizamento paulatino, mas constante, preparando os solos dos corações para que possamos, sem nenhuma pretensão de grandes missionários, pois de fato não o somos, mas com a pretensão e a vontade de conquistarmos a nós mesmos. E através do exemplo que formos divulgando, disseminando e externando das nossas atitudes, iremos sem dúvida contagiar e contaminar a outras pessoas no bom sentido. Há muitos anos, há várias décadas atrás, naquelas palafitas do subúrbio do Rio de Janeiro, havia uma senhora com alguns filhos. Esta senhora, de extrema pobreza, desdobrava-se para conseguir alimento e provento para os seus filhos. E nos movimentos que nós muito bem conhecemos, aqueles que pertencem aos países em desenvolvimento, como no caso do Brasil, nós vamos perceber que numa das casinhas que pertenciam àquela favela, uma mãe havia abandonado as crianças. E no chavão em português que nós falamos, na casa que come um, comem dois, comem três, aquela mãe que já se desdobrava para alimentar os seus filhos, muito bem acolheu aqueles outros que estavam ali à míngua praticamente. E a família cresceu. Mas as dificuldades eram imensas. Essa história é verdadeira. Eram imensas. E numa noite de extrema dor, de extremo desespero, aquela mãe faz uma prece em direção ao alto e sai pela rua, de certa forma, um pouco desesperada de que alimento conseguiria para aquelas crianças que já estavam se alimentando de sopa de cartolina, para que pelo menos o caldo quente pudesse acalmar aquelas crianças. E numa encruzilhada, ali próxima da favela, ela vê um frango suculento com farofa, o que nós chamamos de um despacho, que estava ali com as velhinhas, e ela pediu perdão aos irmãos que ali colocaram aquela oferenda para aqueles que professavam a sua crença, e recolheu aquele frango. Levou para casa, retirou as formigas, as areiazinhas, fez uma pequena limpeza, desossou o frango e serviu, antes com uma prece fervorosa de gratidão a nosso Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade de ter encontrado no meio da rua algo que iria servir para acalmar a fome dos seus filhos. Muitos anos se passaram e esta senhora juntou-se a um grupo espírita bem distante daquela região onde ela costumava habitar. Ficou numa situação um pouco melhor. Nós não sabemos se ela ficou habituê daquela encruzilhada. Mas as coisas foram se dando e ela juntou-se muitos anos depois
a um grupo espírita. E começou a estudar, começou a progredir nos estudos, nos trabalhos da casa. E numa determinada reunião mediúnica, manifesta-se um espírito, onde ela estava presente. E o espírito, manifestando-se, relata o fato, que especificamente naquela noite, fato que ela não havia contado para ninguém, uma senhora havia desvelado um templo, um local de oferenda, onde aqueles espíritos estavam ali mais vinculados às coisas mais da matéria, às coisas mais do terra a terra. Mas os espíritos que ali estavam vinculados àquela situação, naquela encruzilhada, seguiram-na com a intenção de prejudicá-la por estar fazendo algo violando aquela oferenda que foi dado para eles. Mas diante de tamanho amor, de tamanha gratidão, que aquela mulher levanta os olhos ao céu e numa prece fervorosa, agradecendo aos irmãos de outras crenças religiosas por estarem ali ofertando aquilo para as suas crianças, aqueles espíritos que ali também estavam vinculados àquele trabalho foram direcionados, tocados pelo amor daquela senhora, às reuniões de outras casas, de outros processos educativos. E aquela manifestação se desvela naquela reunião mediúnica, ela abre os olhos porque se recorda do momento triste e doloroso que estava sentindo e conta depois para os participantes daquele grupo a sua história dolorosa, comprovando de que nunca estamos sozinhos, de que o amor sempre vence e que um sentimento de gratidão sincero e verdadeiro é, sem dúvida, como o exemplo que nós vimos nos vários slides que estavam dispostos antes de começarmos, são realmente extremamente importantes. Eu vi uma frase de Chico que diz que o Espiritismo é o grande libertador das consciências, mas é o Evangelho de Jesus que vai direcionar-nos e nos ensinar o que fazer com esta liberdade. Porque é muito bom nós sabermos o que fazer, conhecer a verdade, as coisas todas do Espiritismo, mas o que nós vamos fazer com isso tudo, cientes de todo este conhecimento. Essa história verdadeira, que mostra uma profunda gratidão desta senhora, nos traz que a gratidão vai muito além de um mero reconhecimento, de uma mera troca de favores, porque a sociedade civil em que nós estamos inseridos tem esse tipo de comportamento. A gente recebe um benefício e é de bom tom que a gente retribua. São as questões da educação. Não, Marisa me deu um presente, eu tenho que retribuir. Alguém me convidou para jantar na sua casa? Não, temos que organizar um jantar para retribuição. Então, Joana de Ângeles nos fala que isto já é um começo. Já é uma pequena... É o primeiro degrau. Esse processo que a sociedade coloca como verniz da boa educação, que irá nos alçar um dia para voos muito mais altos. Então a gratidão passa a ser um objeto de estudo da noite de hoje, e para que todos nós possamos perceber que estar grato vai muito além de uma mera situação social de retribuição material. Se nós seguirmos os slides, a gratidão é uma virtude moral que transcende a simples retribuição por bons modos expressos em regras de conduta social que dão o verniz da civilização. Era o que acabávamos de falar. Mas nós vamos trazer também um lado da ingratidão. É o paradoxo, o grato e o ingrato. Porque o ingrato, já a ingratidão é uma doença da alma
que denota atraso moral em que nos encontramos, filha do egoísmo, é a causa de muitas frustrações e decepções para os corações humanos. E os exemplos de ingratidão são vastos, inúmeros ao longo da história. Nós mesmos experienciamos muitas situações de ingratidão nas nossas vidas. Alguém que nós fizemos um favor descompromissado, desinteressado. E esta pessoa, malbaratando aquele ato de gentileza, de bondade, simplesmente tripudia, esquece e deixa para lá, como a gente fala. Mas o importante é seguir sendo sempre grato às oportunidades que Deus nos oferta, e neste quebra-cabeça que vai acontecendo, milhões de situações vão se dar, onde a gente segue seguro e confiante, fazendo o que a gente tem que fazer, e deixe que o resto a pessoa se entenda com Deus. O importante é que nós saibamos. É como Maria, meu Deus, já mudei o nome de Madre Teresa. É como Madre Teresa de Calcutá falava: no final das contas, é entre nós e Deus. Não importa o que o outro pensa, esteja em paz consigo mesmo. E nestes exemplos de ingratidão, a gente vai ver no Evangelho uma série de passagens. Eu trouxe aqui duas bem comuns e bem conhecidas de vocês, que a gente vai rapidamente passar. Os 10 leprosos. Tinha num determinado momento, no Evangelho de Lucas, a gente vai ver isso, 10 leprosos, Jesus passava. E os leprosos pediam para Jesus: Jesus, compadeça-se da nossa situação, nos mostre, nos cure. E Jesus faz aquele trabalho, observa cada um deles e cura os 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. O que significa dizer? A cura que nós estamos aqui visionando, não existe, envisioning, como é que eu falo? Almejando, esse negócio de morar na América é uma complicação. A cura que nós estamos almejando não é a cura do corpo. Mentira, todo mundo quer a cura do corpo também. A gente quer a cura do corpo. Mas essa cura do corpo, ela é temporária. Porque da mesma forma que o corpo vai ficar aqui e o espírito vai seguir no seu caminho, ela pode, se nós alcançamos esta misericórdia de acréscimo, de sermos curados do corpo, talvez esse processo que nos limitava e nos libertando fisicamente, se nós não tivermos muito cuidado, nós podemos reincidir naquilo que nos limitava e nos vai consagrar como espíritos ainda devedores, porque perdemos os cabrestos. Dá para entender? Deu para entender, né? Quem não entendeu também, você continua sem entender, né? Mas o interessante, como um só voltou para agradecer, nós percebemos que ele não só foi curado do seu corpo, no seu corpo, mas ele também, num sentimento de extrema gratidão, percebeu profundas modificações pela bênção que havia recebido do Senhor, e ele sentiu-se agradecido, ao passo que outros seguiram sua vida, tipo, ele não fez mais do que obrigação. Muitos de nós pensamos assim, não é verdade? E aí temos outro caso também, de Natanael ben Elias, é o paralítico de Cafarnaum, é um caso muito conhecido também. Quando Jesus vai, o cura, eram as primeiras curas, ele passa por cima ali da claraboia, na casa de Simão Pedro, e Jesus começa a desvelar e a trazer toda a vida de Natanael, e o cura, e mais tarde, no final do dia, à noite, ele está em frente ao lago de Genezaré. Simão Pedro chega ali, feliz da vida, radiante, porque o mestre tinha feito grandes feitos, e Jesus está ali chorando, como nos traz na psicografia de Divaldo e o espírito Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino. O capítulo se chama O Paralítico de Cafarnaum, e ele nos traz. Simão Pedro fala assim: está chorando, né, mestre? De alegria, né? Com certeza. Eu falo: não, Simão, você não entende. Nesse momento, Natanael ben Elias, não agradecido a Deus
pela graça que tinha conseguido da cura, encontra-se num local complicado, batendo boca e planejando as vinganças, as questões todas daqueles que o colocavam numa situação de segundo plano, de deboche. Ou seja, ele não entendeu que deveria encontrar-se num momento de recolhimento, num momento de reflexão, de uma postura de revisitação de tudo que havia feito, de tudo que havia passado, e daquele momento que poderia ser o ponto zero daquele espírito de seguir numa nova postura de vivência. Uma pergunta muito comum nos nossos grupos de estudo, nas nossas casas espíritas, principalmente daqueles que vêm pela primeira vez e recebem começam a se dar conta do Espiritismo, e eles perguntam, mas por que Deus não criou todo mundo perfeito? Por que é preciso todos esses sofrimentos de entendimento para que o espírito vai voltar várias vezes, às vezes como paralítico, como deficiente? Ele não poderia fazer assim num piscar de olhos, num estalar de dedos e transformar aquele espírito, já criar todo mundo perfeitinho? Aí eu vou trazer um gráfico aqui interessante, que o tempo é muito relativo. No começo, nós somos criados simples e ignorantes. Aquele 8 deitado ali é o símbolo do infinito. Simples e ignorantes, sem muito conhecimento. Aquele intervalo entre aquelas duas barrinhas significam milhões de anos. Milhares de anos. Milhões não, para a gente não desanimar. Bota milhares. Nesse processo, assenhorando-se do livre-arbítrio, o espírito vai cometer alguns enganos, alguns acertos, acertar a rota, desviar-se da rota, e numa proposta educativa vai enquadrar-se mais rápido ou mais devagar a uma postura de gratidão, de enquadramento, de inserimento nas leis de Deus. O que eu quero dizer é que neste pequenino intervalo, diante desta reta que vai para o infinito, pois somos espíritos imortais, o que significa que vamos viver pela eternidade. Essa pequena fração de tempo é 1 segundo na vida do espírito. Então, o processo educativo, se vamos fazer uma análise filosófica e mais profunda, e diante da ótica da eternidade, os períodos de sofrimento demoram pouquíssimo tempo. Lógico que para a gente agora parece muito, porque o sofrimento precisa ter este caráter investigativo, reflexivo, fazendo com que a gente perceba, porque tem que doer. Tem que doer. Aí eu trago a lição da paciência do Evangelho, onde o Espírito Amigo nos traz uma passagem muito interessante. O Espírito Amigo nos fala assim, que a dor é uma bênção, sem nenhuma apologia à dor, gente, e nenhuma proposta masoquista. Mas esta proposta que nós vamos trazer é relativa àquele pequeno intervalo de tempo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Por que seus eleitos? Porque já está na hora da quitação das dívidas. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, bem-aventurados os aflitos. A dor é uma se eu não falar direto, eu esqueço. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei, ó Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor na terra para a glória no céu. Sede pacientes, e o resto não dá para decorar, e aí a gente vai em frente. Mas nesse pequenino pedacinho a gente vai ver a dor e os aflitos como o primeiro step do Sermão das Montanhas, até várias montanhas. Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Essa proposta educativa nos convida a uma questão de paciência, de esperar,
Segura firme, gente. Segura firme. Porque existem duas possibilidades de sofrer: o bem sofrer e o mal sofrer. O bem sofrer significa, ok, não é cruzar os braços e deixa que a paulada caia em cima de mim. É tentar de todas as formas, seguindo as leis divinas, sem dúvida, do amor de justiça e de caridade, né? Todas as possibilidades. É numa proposta proativa de tentar sair da situação que nos encontramos. Mas se tudo que fazemos, tudo que nós estamos preparando, estamos trabalhando, estamos orando, mesmo assim, as situações nos constrangem a uma situação de dor, o bem sofrer nos convida a uma postura de resignarmos-nos e obediência às leis divinas. Essa proposta é bem característica do bem-aventurados os aflitos. E eu vou fazer uma pequena enxertia nesse Sermão da Montanha. Me perdoe, Nosso Senhor. Bem-aventurados os que bem sofrem as aflições, pois eles serão consolados. Porque mal aquele que passa por um processo de aflição e não entendem e se debatem e devolvem mais ou menos na mesma forma, no processo de rebeldia, de ingratidão, a proposta educativa que Deus nos está enviando é, sem dúvida, algo que vai nos convidar a uma nova revisitação dessa situação. Toda lição que não aprendemos, nós revisitamos, talvez em condições não tão propícias às quais nos encontramos. Então, neste momento, se passamos por uma aflição, e eu sei, gente, que existem dores excruciantes. Existem pessoas que estão aqui, que passam por situações de extrema aflição, e eu não vou entrar nem no mérito, porque são verdadeiros heróis, sofrendo com resignação. E aí, voltando a uma frase de Chico, grandes provas só para grandes almas. Segurem firme. Tudo passa. E vamos em frente. Nós vamos agora trazer um vídeo de alguém que tinha tudo para ser ingrato. Ele provavelmente já foi visto por muitos de vocês, mas ele caracteriza a postura de alguém agradecido, de muito agradecido às leis divinas, à situação que ele foi inserido, ao contexto da morfologia dele. É uma pessoa que nasceu sem braços e sem pernas, é muito conhecido de vocês, é um australiano ou neozelandês, acho que ele é australiano, Nick Vujicic. Mas é um videozinho que por muitos já foi visto. E é bacana a gente colocar aqui para que a gente veja como é agradecido esta pessoa. É um vídeo forte, mas mostra a gratidão de um ser que descobriu-se, redescobriu-se, porque no começo ele pensou em se matar. Quem conhece a história deste menino, no começo ele pensou em se matar, porque vendo-se diante da situação em que a vida o posicionou e diante de todo o universo onde aparentemente todos podem tudo, ele pensou em realmente tirar a sua própria vida. E muitos de nós, talvez, se estivéssemos na mesma situação, seríamos não agradecidos à situação que nos limita, que nos constrange, mas que nos pode colocar numa posição de revisitação, de uma nova proposta. Que proposta é essa? Sim, vamos viver 80, 90, 100 anos numa situação de limitação. É nada. É aquele pequeno intervalo de tempo diante do infinito. Por isso que eu falo, às vezes nas nossas conversas, eu falo, segura firme, cara. Eu falo isso nos nossos grupos de estudo. Segura firme. E às vezes a prova vem para mim, uma situação complicada. E eu espero ouvir de vocês, segura firme, Marcelo. Porque é isso aí mesmo. Seja agradecido por todas as situações desafiantes, difíceis,
lembrem-se que não estou fazendo apologia a nenhuma proposta masoquista, porque esta não é o objetivo. Mas já que a situação se apresentou diante de nós, segura firme. Senhor, eu não sei qual é a sua proposta, mas se ela veio para mim e eu não fiz nada para conspirar para esta situação, a causa talvez esteja no passado, numa outra vida, então já é tempo de reabilitação, de quitação de dívida. Porque Deus é infinitamente bom e justo e não deixa que nada de ruim nos aconteça. Deus não provoca a dor. Nós provocamos a dor em nós mesmos. E o que sofremos hoje é consequência de um passado distante ou recente. Se nós fizermos uma análise, não precisamos nem tentar descobrir lá atrás que foi rei, rainha, porque Chico falava mesmo, e quando os pobres vão começar a reencarnar? Todo mundo era rei, rainha, faraó. Mas se nós fizermos uma análise nesta vida mesmo, como é que nós tratamos uma pessoa? Talvez se fôssemos mais pacientes, talvez se fôssemos menos impulsivos, talvez se fôssemos menos assim, nós, com uma autoconfiança, com uma impetuosidade de conseguir aquilo a tudo e a qualquer preço. Se nós conseguirmos medir e revisitar de uma forma cada passagem na nossa vida de hoje, desta atual existência, nós iríamos identificar uma série de momentos infelizes que poderíamos ter evitado. Gente, dá muita coisa para fazer de análise. E se nós fizermos uma análise de todas as bênçãos que recebemos e todas as coisas complicadas que nós estamos experimentando, 2 listas. Cada um vai fazer 2 listas. Chegando em casa, a gente pega a lista, abre aqui a lista, tudo que aconteceu de bom na minha vida, tudo que aconteceu de ruim na minha vida. Eu tenho certeza que o que aconteceu de bom vai ser muito maior do que aconteceu de ruim. A gente não sabe contar a bênção. A gente não sabe contar as coisas boas. A gente foca muito mais na coisa negativa, porque, sem dúvida, nós passamos muito mais tempo na treva, na situação de ignorância, de torpidez, do que agora, nesses primeiros momentos de um raiar de uma nova existência, de uma nova proposta de vida. Então, tudo que nos acontece, a gente já vai logo para o lado negativo. Eu estou me incluindo também. Quem está falando aqui precisa muito ouvir isso que está sendo falado. Demais. Porque mesmo falando, conversando com vocês, muitas das vezes eu reincido numa situação de posturas de ingratidão, de falta de confiança na providência divina. Porque falar é fácil, né? Preparar uma palestra é relativamente fácil. É um pouquinho de cara de pau, um pouquinho de estudo, a gente sobe aqui em cima e fala, logicamente, não um pouquinho de estudo, existe uma responsabilidade. Eu não quero colocar a palestra numa situação de chacota, mas exemplificar aquilo que nós estamos falando aqui, gente, este é o grande desafio. É o grande desafio. No livro Nosso Lar, o mentor, um dos ministros daquela colônia espiritual, Clarencio, falou para André Luiz uma situação muito interessante, que mesmo nas situações ele ajudou algumas pessoas na Terra, como médico, era um médico, e ajudou ali sem nenhum compromisso, às vezes mais por chacota. E daquelas pessoas todas que foram ajudadas, 6.000, me parece, 6.000 pacientes que ele concedeu as consultas gratuitas. Alguns deles, acho que 15, me perdoe se eu não estou com os números muito certos na cabeça, mas alguns deles continuaram orando em favor dele, que foram determinantes no processo de resgate,
numa região umbralina onde ele se encontrava. E Clarencio Emmanuel nos traz que o bem que praticas em qualquer lugar será o nosso advogado em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do universo. Ou seja, sigamos fazendo o bem. Se alguém não está grato, que pena. Nós cumprimos com a nossa parte. E aí a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 13 e 19, ele completando, que deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que aqueles a quem fizerdes o bem não vos agradecerão por isso. Ficais certos de que, se a pessoa a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se o beneficiado vos houvesse pago com a sua ingratidão, com a sua gratidão. Deus permite que às vezes sejais pago com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Porque às vezes, num processo de fazer o bem ao outro, e quando nós não recebemos o que o ego quer receber, nós nos arrefecemos. O ego quer receber o quê? Aplauso, pedestal, bate-palmas, quer que nos coloquemos, que homem santo que ajudou a tantas pessoas. Mas no momento de uma situação onde a ingratidão se mostra, aí é que vem realmente o verdadeiro teste. Como é que a gente se comporta nisso? E vamos mais à frente, porque existe um capítulo do Evangelho que é muito doloroso. A ingratidão dos filhos e os laços de família. E aí a gente vai perceber que nesse processo, às vezes, de ingratidão que os filhos têm para com os pais, existe nesta proposta da vida, onde nós somos convidados a renascer numa situação desafiante, que alguém ali não perdoou, alguém ali ainda está com ressentimento, e às vezes inconscientemente deflagra-se uma situação desafiadora para todos nós, e temos um filho que às vezes nos odeia, que nos coloca em situações embaraçosas, que são propostas de superação para cada um de nós. Então, a ingratidão dos filhos, sem dúvida. A gente, às vezes, resiste a uma prova material, uma falta de recursos, a uma situação de pobreza, mas esta, como diz Santo Agostinho, é uma das situações mais desafiadoras, porque está ali no seio da família. O que a gente vê em comercial de margarina, que deve ser aquela coisa mais linda do mundo, às vezes a margarina está um pouco azeda e está um pouco estragada. Porque aí o que acontece? Esse processo iniciou-se, quem sabe, em outras existências. Não é via de regra. Às vezes é um desleixo dos pais, sem dúvida. Às vezes o filho rebelde mesmo. Às vezes não existe o vínculo do passado, mas o espírito dificultoso e com uma situação ainda complexa insere-se num contexto familiar para que ele possa ser domado, para que ele possa ser evangelizado, se os pais assim procederem de forma correta. E Joana de Ângelo nos traz que bendize assim os ingratos e ora por eles, porquanto estão em piores condições do que supões. E se puderes, ajuda-os mais, pois a felicidade é sempre maior naquele que cultiva o amor e a misericórdia, mas jamais em quem recebe e esquece, beneficia-se e despreza o benfeitor. Então, mais uma vez, Joana nos traz a assertiva, corroborando que, no final das contas, é entre nós, nossa consciência e Deus. E o resto, deixa que está tudo certo. Jesus não foi unanimidade. Se Jesus não foi unanimidade, o Espírito puro que encontrava-se na Terra, o que nós queremos esperar? Não há como esperar santidade em uma situação de maravilhas para a gente. Então, lembrai-vos de que o próprio Jesus foi injuriado e desprezado neste mundo, e não vos admireis de que o mesmo acontece convosco.
que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa na terra, e não vos importeis com que dizem os que receberam os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Se ser-vos-á levado em conta, e aqueles que vos desprezaram serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Essa palavra punição é importante que se traga. Não é Deus que pune. Nós nos punimos, porque nós vivemos num contexto de muita paz, de amor. Uma vez que nós nos desviamos dessa situação, esse processo de remorso vai se deflagrar num determinado momento, onde nós muitas vezes imploraremos para uma nova situação de reabilitação, onde fomos extremamente ingratos. E a literatura espírita é vasta de situações desta natureza. Eu vou pular essa história, que é muito conhecida, e eu vou passar por uma situação onde particularmente me tocou demais. E volta mais uma vez a questão dos pais. No começo desse ano, nós estávamos aqui, estava em minha casa, e meus pais moram no Brasil e vieram para cá para me visitar. E estávamos ali naquele momento de confraternização. Meus pais não são espíritas. E a gente fica naquela coisa, querendo converter todo mundo. Chega uma hora e fica assim, aquela coisa chata, né? E converte daqui, converte dali. Eu já contei essa história em alguns lugares. Marisa, se você já ouviu, me perdoe. Porque me tocou demais. E meu pai gosta muito de música clássica. E eu também, desde pequeno, escutava música clássica com ele. E estávamos ali, eu estava querendo, naquele processo de catequese para o espiritismo, eu estava trazendo aqui as crianças prodígio. Como é que essas crianças, pai, têm esses dons, essas habilidades, tão jovenzinhas? Aí mostrei um menino que toca piano, um chinesinho, com 3 anos de idade, que é um assombro. Eu não lembro nem o nome dele, é Chun Shai Chun, um negócio assim. É um troço dele, é esse nome, né? Pronto. É isso mesmo? Chun Shai Chun? Pronto, esse é o nome. E meu pai levou um susto. Eu falei assim, meu Deus, como pode esse menino tocar dessa forma? Os dedinhos pequenos, não dá nem para você esticar. A gente imagina que o pianista tem aqueles dedos longos para alcançar os teclados. E aí eu fui e busquei uma menina que na época estava com 10 anos, que muitos de vocês conhecem, chamado Jackie Evancho. E eu falei, pai, essa menina canta como um anjo. E, particularmente, existe uma música que ela canta, que é o The Lord's Prayer, o Pai Nosso. E aquilo é de uma emoção muito grande, porque o Pai Nosso é uma prece belíssima. Eu falei, pai, vou botar uma que você vai gostar. E ele não fala inglês. Mas eu busquei uma que tinha as legendas em português e coloquei. Ao ouvir aquela música, algo se deu. Eu não tenho mediunidade. Todos nós somos médiuns, mas a gente tem essas percepçõezinhas assim, meio michurucas. E eu percebi que existia algo diferente na casa. A música começa a tocar, a menina começa a tocar, e um sentimento de gratidão tão profundo me invadiu a alma, por ter os meus pais encarnados comigo, com a oportunidade de me visitarem, pois muitos de nós, às vezes, têm a limitação de não poder ter essa facilidade, por questões financeiras, por questões imigratórias, de idade, e eu estava com eles ali. Minha mãe estava conversando com a Andréia, minha esposa, ali conversando, brincando, rindo. Meu pai, eu e meu pai, cada um no lado do sofá, parecia uma ferradura. Aquilo começa a me dar uma emoção e eu entro em prece. Quando olho para o meu pai, ele está em lágrimas e ele me fala o seguinte: eu não entendo muito desse negócio de espiritismo, mas que tem alguém aqui dentro que está me dando um abraço, deve ter. E ele estava em lágrimas
E aí, naquele momento, eu agradeci. Na verdade, não foi naquele momento. Durante toda a oração e toda a música, eu me senti tão agradecido. Aos poucos, Andréia saiu da cozinha, minha mãe saiu da sala, vieram, a família entrou para ali, ficamos ali, as lágrimas corriam, sem entendermos o que se passava naquela atmosfera. Algo ali se deu. E eu convido a vocês para experimentarem um pouquinho desta música e a sentirem gratidão por estarem na terra, por terem sido gerados por um pai e uma mãe complicados talvez, mas nos deram a luz. Nos colocaram no mundo com a proposta de crescermos, de passarmos por aquele pequeno intervalo de tempo, com as dores que sejam, mas com as possibilidades infinitas de sermos muito felizes. Eu vou colocar o vídeo e aí a gente comenta um pouquinho depois. Essa palestra eu ofereço em homenagem aos meus pais, por profunda gratidão que tenho por eles terem me dado o dom da vida, por terem sido instrumentos de eu estar aqui. Fiz uma retrospectiva à medida que a música passava. Eu fazia uma retrospectiva de todos os momentos, na medida da minha capacidade de memória, de todas as dificuldades, das alegrias e das dores, meus pais ali presentes. E aquilo foi me dando uma sensação de gratidão indescritível. Algo se passava, sem dúvida, naquela sala, onde aos poucos, eu não tenho a menor dúvida, havia uma assembleia de bons amigos espirituais. E a sensação nos invadiu de tal forma que meu pai, em lágrimas copiosas, ele que é mais durão, firme, homem que é homem não chora, de uma outra época, de uma outra idade, mais de 80 anos de idade, rendeu-se a algo que ali se passava de forma sutil, sem alarde, pois seria a noite do nosso evangelho. Nós fazemos o evangelho aos domingos. Isso foi um domingo. A choradeira foi geral, até o gatinho estava chorando. E é basicamente isso. Para terminar a nossa palestra, uma frase, que são infinitos os modos de expressar a gratidão. E os mais valiosos são aqueles que brotam dos sentimentos mais puros da alma. Sejam gratos. Sejam gratos a esta casa que abre as portas. Sejam gratos aos bons amigos. Sejam gratos àqueles inimigos que apontam o dedo e nos colocam numa posição de revisitação de posturas. Sejam gratos àqueles que nos colocam numa situação de desconforto. Sejam gratos a tudo que se passa na nossa vida. Por mais difícil que seja, e as situações difíceis vão acontecer, invariavelmente, pois a proposta é de nos transformarmos em super-homens. Super-mulheres também. E esse super-homem não é o super-homem de Hollywood. É o super-homem que pratica a lei de justiça e de amor e caridade na sua maior pureza, que vai encontrar-se consigo mesmo, como encontrou-se Paulo na estrada de Damasco, dando o primeiro passo, e no final da sua existência, encontrando-se em total quitação com a situação e com a proposta educativa de reiniciar-se numa situação de amor, de divulgação do Evangelho de Jesus. Há, sem dúvida, pessoas aqui pertencentes a outras religiões, muito nobres, muito justas. Estamos todos no mesmo caminho. Todos nós buscamos a plenitude, a paz.
É importante que nesta proposta de união, onde um só rebanho e um só pastor, sejam esculpidas nos nossos corações as portas do Templo de Jerusalém. Jesus é interrogado por aqueles sacerdotes e particularmente, Haná, o inquire: o que buscas, Galileu? Eu busco o reino de Deus. E Haná perguntou mais uma vez: e o que pensas ser isto? O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Muita paz.